Eu gostaria de te convidar aqui à frente a enfermeira formada pela Faculdade de Medicina de Marília, especialista em Oncologia pela USP de Ribeirão Preto, especialista em Cuidados Paliativos pela Santa Casa de São Paulo e mestre em Saúde e Envelhecimento pela Faculdade de Medicina de Marília, para falar sobre o tema espiritualidade e um enfrentamento com a terminalidade. Seja bem-vindo, Daniele Corcioli. Posso ficar em qualquer lugar? Tem algum lugar que eu tenha que ficar? Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite. É a primeira vez minha aqui na cidade, já me sinto bem acolhida. Opa, aí. E para a gente terminar o evento, vamos falar sobre terminalidade. Eu, inclusive, me questiono por que ela sempre está no final. Sempre cuidado paliativo está em última palestra, terminalidade está no final. Porque a primeira coisa que eu quero perguntar, o que está terminando? Quando a gente vai falar de terminalidade, inclusive o termo terminalidade é um termo que está caindo. A palavra em si, e vocês vão construir comigo o conceito do porquê disso, quando a gente começa a se questionar. O que termina? Para a gente falar, esse paciente é terminal, esse rótulo de terminal, né, aquele paciente é terminal, ele está na terminalidade. O que está acabando? Será que é isso daqui? É um jogo de vida e morte, a nossa vida? Então, aqui está as duas partes brigando como se fosse um videogame, né, para ver quem que consegue ganhar primeiro. E aí, como que isso vai terminar? Eu vou precisar de água aqui perto. E aí, se é um jogo de vida e morte, o que é morrer? A gente sabe que tem alguns pontos de resposta. A filosofia tem um conceito de morte, que é muito diferente do conceito da ciência. E levando em consideração que aqui a maioria são profissionais da área da saúde, acadêmicos, que têm uma certa familiaridade mais do que os filósofos ou do que os religiosos, a morte, na visão da ciência, é um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema anteriormente classificado como vivo. Se para a ciência é só isso daqui, processo irreversível das atividades biológicas, então será que a gente é só um aglomerado de célula que morre? Se a ciência diz que morte é a cessação da atividade celular, não começa a entrar em contradição o que está terminando? Não que essa visão materialista ela não seja aceita, e a gente sabe que ela ainda é, apesar da quebra de paradigma que vinha acontecendo, mas ainda é muito escutado que somos um aglomerado de célula. Vocês concordam? Ok, a gente está num simpósio de espiritualidade e eu já imagino que quem está aqui é porque concorda com uma visão de que nós não somos apenas isso. Mas a gente trabalha com pessoas que acreditam que somos apenas isso. E aí a gente precisa conhecer o que o outro pensa, para respeitar melhor o que ele acha, para a gente conseguir conversar melhor sobre a construção do que é morte para a gente. Aí eu vou começar a desafiar então aqui, tipo de um jeito super agradável, mas alguém aqui é contra esse slide? Só para saber se a gente vai continuar conversando no mesmo rumo com todo mundo. Bom, então vou seguir. E a biografia da pessoa? Se nós não somos um aglomerado de célula que cessa a atividade celular e que por isso nós morremos, apesar dessa ser a definição para a ciência, que é onde nós estamos inseridos enquanto profissionais, e o que dirige esse aglomerado? Quem somos? Qual que é a biografia de cada pessoa? E aí tem a questão da digital, que nenhuma pessoa é igual a outra, e cada uma considera o passado, o presente e o futuro na construção dessa biografia.
Então, quem é a pessoa no seu presente, quem ela foi no seu passado, o que ela almeja, o que ela projeta para um futuro. E, de novo, aquele primeiro slide, o que está terminando? É só a função celular? Ou é isso daqui também? Então, agora a gente vai começar a falar do assunto mais lindo. O que são os cuidados paliativos dentro do processo de terminalidade. Não tem como falar de terminalidade sem a gente sair daqui com um conceito muito claro do que é o cuidado paliativo, do que isso significa para a ciência e do papel que o cuidado paliativo tem dentro da área da saúde. Só que se a gente não compreender o que ele é, a gente vai sempre lá colocar o lacre, o rótulo, a etiqueta. Esse paciente é terminal. E se vocês conseguirem sair daqui com esse conhecimento, com esse conceito construído de uma forma mais leve, eu já vou me sentir muito satisfeita. Não tem como falar de cuidado paliativo sem trazer Cicely Saunders, que ela já até foi citada aqui hoje, ela é a precursora dos cuidados paliativos, e eu poderia simplesmente trazer a definição da Organização Mundial de Saúde, mas eu acho a definição dela, que é uma das frases mais famosas da Cicely, já traduz melhor o que a gente está conversando. Ela fala assim: ao cuidar de você no momento final da vida, eu quero que você sinta que eu me importo pelo fato de você ser você. Que me importo até o último momento da sua vida. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para que você viva até o momento de sua morte. Isso é fazer cuidado paliativo. É se importar pela pessoa que é. Lembra da biografia? Cada um é diferente do outro. Então, eu me importo pelo fato de você ser você. Como você é, com as suas fraquezas, com as suas fortalezas. E que eu me importo até o último momento da sua vida. A fase de terminalidade. E que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Eu vou estar com você. Não apenas para o momento da morte, mas para que você viva até o momento da sua morte. O termo cuidado paliativo, né, paliativo vem do latim, deriva do latim pallium. Todo mundo costuma também falar essa frase, mas para aqui. O que é o pallium? Pallium é o nome do manto que era usado para cobrir as pessoas que iam em direção aos santuários para proteger das intempéries, né? Intempéries, chuva, vento, sol, calor, frio. Então, as viagens dos peregrinos eram longas até os santuários. Então, até chegar no santuário, eles passavam por todas essas intempéries da natureza, do clima, do local. E aí, pallium é o termo, né, que é o paliativo, é o nome do manto que cobria a pessoa. Então, o cuidado paliativo nada mais é do que proteger a pessoa durante o seu último período de vida, dentro da terminalidade. Por que eu falei dentro da terminalidade? Isso é uma coisa que também é muito confundida. Faltou eu trazer uma imagem aqui que eu gosto muito. Todo mundo saiu do coffee faz pouco tempo, então eu posso falar de comida agora, que o pessoal não vai ficar tão agitado. Imaginem uma pizza. 8 fatias, geralmente, certo? A pizza bem grande é o cuidado paliativo. Uma fatia é a terminalidade. Então, todo mundo fala que cuidado paliativo é terminalidade, quando, na verdade, ela é uma parte só. Cuidado paliativo, até pela recomendação da OMS, é começar a partir do diagnóstico. Então, é bem lá atrás. Mas, culturalmente, isso é um termo, né, ainda é um rótulo colocado no cuidado paliativo que é igual ao cuidado terminal. Não é igual, faz parte. Pensem sempre, é uma fatia da pizza, só uma. Tem outras 7 ainda para a gente conversar. Então, os princípios dos cuidados paliativos, ele dá um sentido para a vida e uma morte digna. Não é eutanásia, eu não acelero a morte, eu compreendo a morte como uma parte da vida. Essa é a última definição da Organização Mundial de Saúde, dada em 2002. Então, agora que a gente já viu um pouquinho do que Cicely diz, Cicely Saunders, né? Tipo, é minha amiga, já chamo ela de Cicely. O que ela diz sobre o cuidado paliativo. Agora fica mais fácil de entender o que a OMS diz. É a abordagem que promove a qualidade de vida,
de pacientes e seus familiares, sempre. Cuidado paliativo é uma pessoa e 2 leitos, sempre familiar junto. Que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Então, o eixo central do cuidado paliativo é alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Também já foi trazido, eu acho que eu estou fazendo um barulhão aqui. Também foi trazido já hoje o conceito de dor total, que Cicely Saunders trouxe no cuidado paliativo. É uma dor onde eu tenho as 4 esferas que constituem o ser, né, o ser multidimensional, que estão em desequilíbrio. A minha dor física, apesar dela estar sendo medicada, ela não tem controle. Que tem repercussões psíquicas, mentais, sociais e espirituais. E o que seria a dor espiritual? Dentro do cuidado paliativo, algumas coisas que a gente consegue elencar. É quando tem a perda do sentido de vida. Então, quando nesse processo de sofrimento intenso, onde eu busco por uma qualidade de vida, a minha vida perdeu o sentido. Eu tenho medo da gravidade da doença. Eu tenho medo do que vai acontecer depois, porque eu tenho consciência da evolução dela. O médico contou, não. Mas se eu tenho câncer, opa, não deve ser tão legal. Se eu tive metástase, então, eu tenho medo de morrer. Eu não sei o que vai vir depois. Eu fico triste. Eu tenho um sentimento de angústia, algumas vezes relacionadas à religião, então, angústia religiosa. Eu tenho um sentimento de vazio existencial. É como se ficasse um buraco, aquele buraco de alma que a gente diz. E eu fico muito preocupado com o inexistir. Quando eu morrer, quando as minhas funções celulares pararem de acontecer, eu vou inexistir enquanto ser humano. Não mais como matéria, mas também como ser humano. Então, a minha biografia vai inexistir, ela vai cessar naquele momento. E o que vai acontecer com a minha vida depois que eu for embora é, com certeza, uma das partes da dor espiritual. E aí, trazendo alguns estudos sobre isso, esse daqui, ele é fresquinho, de 2011, conversou com 100 pacientes com câncer avançado, onde 88% eram cristãos e 98% se consideravam espiritualizados. Essa diferença aqui é porque entre ser cristão e espiritualizado eram as pessoas que tinham uma espiritualidade desenvolvida, mas que não tinham uma religião, não professavam uma religião. Ou seja, 98%, quase 100%, né? Muita gente. Ainda assim, 44% tinham dor espiritual. E informaram que isso contribuiu para a piora dos seus sintomas físicos e do estado emocional. Tiveram aumento da depressão, aumento da ansiedade, anorexia e sonolência. Então, questionar qual que é o sentido da minha vida, para onde eu vou depois que eu morrer, e o que acontece com a minha biografia quando eu partir, me traz, inclusive, anorexia. Como? Por quê? Que significado eu dou para a minha angústia de vida, para a minha parte espiritual? A influência que isso tem no sono. Lógico, depressão, ansiedade são coisas que a gente também deve considerar, mas é que eu gostaria de chamar a atenção para os outros que a gente nem sempre demanda tanta atenção. Tá, você já falou um pouquinho da questão de terminalidade, o que está terminando, o que são os cuidados paliativos, a tal da dor espiritual, mas e a espiritualidade? Aonde ela entra quando eu vou falar de processo de terminalidade? Antes de entrar na parte da espiritualidade, essa questão de processo de terminalidade conseguiu ficar mais ou menos clara? Numa questão assim, esse paciente é terminal. Não. Ele está em processo de morrer. Ele está em processo de terminalidade. Porque eu não estou virando para ele pondo um ponto final na vida dele, porque as funções biológicas dele estão perto de acabar. Né, as fisiológicas. Na verdade, ele está passando por um processo.
Então, é um termo que dentro da comunidade paliativa a gente já não usa mais, né, de falar o paciente é terminal, a gente sempre usa em processo de. Então, em processo de morte, em processo de terminalidade, em processo de morrer. E a espiritualidade? Como vocês também, a intenção aqui não era definir o que é espiritualidade, eu trouxe um conceito que eu formei em cima de todos os conceitos que a gente escuta e que a gente lê e que a gente estuda. Conceito de filosofia, conceito de religião, conceito até da ciência da época do quebra de paradigma. Então, a espiritualidade, para mim, ela é uma busca. Primeira palavra, quando eu penso em espiritualidade, eu penso em busca. Busca por quê? Por significado e propósito. Então, a espiritualidade é sempre uma constância. Eu estou buscando, eu estou sempre buscando, eu estou indo atrás de significado e propósito. É um processo, não é estático, que pode incluir conexões profundas comigo, com o outro, com a natureza e com o sagrado. E ele é intrínseco da personalidade humana, que pode estar vinculado ou não à designação religiosa. Se eu tivesse que pôr uma imagem para definir o que é espiritualidade para mim, eu colocaria aquele sistema de roldana, sabe, que conforme gira um, ele vai girar outro, que se tiver outro encaixado vai girar também, porque ele muda. Hoje, o que me dá significado e propósito da minha vida pode não ser o mesmo de amanhã. Eu não sei se amanhã eu terei um diagnóstico de uma doença sem possibilidade de cura. Se de repente amanhã eu vou ter um diagnóstico de câncer. A minha busca por sentido e significado, hoje, ela está mais atrelada ao meu lado profissional do que de saúde. Amanhã pode ser outro. É um processo. Então, se eu mexer na primeira roldaninha, todo o resto dentro de mim vai mexer junto. E ele é meu. Ele é meu. Ele tem influências externas, mas isso tudo é intrínseco. Uma frase que a gente também escuta, que é muito bonita, só que, na verdade, a gente estuda pouco termo. A espiritualidade nos leva à transcendência. O que é transcender? É ultrapassar as necessidades de usar máscaras e valores materiais para descobrir o seu eu interno. É ser você mesmo, com a tranquilidade de não se manter atrelado a rótulos, modismos ou regras rígidas. No dia a dia, na vida, a gente usa máscaras o tempo inteiro. Quando eu estou dentro do hospital, eu sou a enfermeira Daniele. Quando eu estou em casa com a minha mãe, com a minha família, com o meu padrasto, com os meus irmãos, eu sou a Daniele da família. Eu sou a Daniele filha, irmã. Quando eu estou com os meus amigos, eu sou outra pessoa, eu vou ter outras falas, outro comportamento. A minha essência é a mesma, mas a forma como eu me comporto nos diferentes lugares são as máscaras sociais que a gente usa. E quando a gente adoece, as máscaras caem. Porque é quando a gente para e olha para o que nós somos sem os modismos e regras rígidas sociais. Então, num processo de terminalidade, principalmente quando a gente vê que o bicho está pegando e que a morte pode chegar a qualquer momento, a gente já está sentindo que eles estão jogando lá naquele videogame, é quando a gente começa a se perguntar, e quem eu sou de verdade? Qual é a minha essência? Transcender é conseguir olhar para mim, olhar de frente para o espelho e conseguir imaginar quem eu sou sem ter que me pôr em contato com o meio e com as pessoas que eu estou convivendo. E ficar tranquilo diante disso. A maior transcendência, numa opinião pessoal, é no processo de terminalidade. É quando a gente começa a se questionar o que fez, o que vai deixar, a marca que nós construímos durante uma vida toda que vai ficar nas pessoas. Né? Um dos medos de morte, de medo de morrer das pessoas, é a possibilidade de ser esquecido. Ninguém quer ser esquecido. Ser esquecido dá angústia. E aí, quando você olha de frente para o espelho, você se vê e se questiona, né? E quem sou eu, independente do esquecimento que eu vou causar nos outros?
E quer ver como isso incomoda? Não precisa nem estar em processo de terminalidade. Uma sugestão. Só uma sugestão. Quando chegar, hoje o dia foi bem gostoso, várias palestras, conhecimento adquirido, por isso que é, né, tipo, modelo de congresso, simpósio, é para congregar, né, para adquirir conhecimento e formar. Então, com certeza, alguns de vocês vão voltar para casa com a cabeça fervendo, várias ideias, várias reflexões, pensamentos. É um bom dia para fazer essa sugestão minha. Fiquem de frente para o espelho. Espelho do banheiro, escovar dente, antes de dormir. Quantos minutos vocês conseguem olhar para o fundo do espelho, para dentro do olho de vocês, sem ficar incomodado ou querer sair dali? A gente não dá conta. Cronômetrem. É um exercício bem interessante para ver até quanto a gente se conhece sem as nossas máscaras sociais. Quem nós somos. Então, é um convite para a transcendência. Se olhem no espelho, olho dentro do seu próprio olho e se pergunte, quem sou eu? O que eu gosto? Quem eu sou? Qual que é o meu papel? São questões de espiritualidade. Acessem a espiritualidade dessa forma. Agora, depois de fazer isso, quem conseguir fazer e der conta, porque eu demorei até um tempo para conseguir fazer isso, mais de 2 minutos, o próximo passo é pensar, e se eu estivesse morrendo diante do espelho? E o desenvolvimento da espiritualidade, esse olhar interno, nos lança em direção ao mundo, porque aí a gente tem que começar a olhar o que está ao nosso redor e que nos constrói. Isso porque o ser humano é um ser em relação. Ele nos lança em direção ao nosso mundo, ao nosso e ao mundo do outro. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Se a espiritualidade é intrínseco e sou eu comigo mesmo. Porque quando a gente é profissional da área da saúde, quando a gente está vestindo a nossa máscara de profissional, quando a gente põe o jaleco de super-herói, a gente ainda é ser humano. Do mesmo jeito que a gente cuida de uma pessoa que está em processo de terminalidade, com todas essas angústias, a gente também traz as nossas para trabalhar aquele dia. Cuidar espiritualmente do outro leva a um autoconhecimento nosso. Então, ter a nossa dimensão espiritual bem, como é que eu posso dizer, bem fortalecida, e a gente está bem seguro e ciente do que nos fortalece, do nosso coping espiritual, a gente consegue prestar um cuidado com muito mais qualidade. Porque a espiritualidade é essa troca, o tempo inteiro. Então, eu queria chamar a atenção não só para a transcendência de quem está no leito de morte, mas a transcendência da gente que vai lá chegar com essa pessoa. Mais um slide preto. Até o Igor tinha falado, cada vez que você põe esses slides pretos, vem uma pergunta que mexe um pouco, um questionamento. Como estão as emoções durante o processo de terminalidade do ser humano? Eu não sei se dá para perceber, mas ser humano aqui está destacado, diferente. Porque a gente tem que lembrar que o ser humano, parece bobo, mas é humano. E como humano, sente raiva, grita, fica triste, se isola, sente dor. Sendo humanos que somos, como que estão as nossas emoções durante esse processo? Como a gente se comporta? E aí vem aquelas perguntas de dor da alma. Quem eu sou? Qual o significado da minha existência? Qual é meu propósito de vida? Por que eu sofro? Essa daqui aparece bastante. E para onde eu vou? São perguntas que a gente, quando começa a acessar a espiritualidade do outro, dentro do processo de terminalidade, a gente começa a escutar. Quando a gente acessa, quando a gente dá para ele esse espaço. Geralmente escutamos frases assim, por que eu tenho que existir com tanto sofrimento? Qual é o meu propósito de estar passando por isso tudo? Por que eu, que fui uma pessoa tão boa e religiosa a vida inteira, está acontecendo isso comigo agora? Por que eu, que sempre tive hábitos saudáveis, que de repente recusavam coffee com coxinhas fritas e tudo mais, agora eu estou com um câncer no estômago? Então, são perguntas de dor da alma. Por que isso tudo? E aí, mudando um pouquinho, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Que é a questão da morte social.
Lembra que eu falei o que era morrer e tem visões diferentes da filosofia, da religião e da ciência? Olha o que a gente faz, sem perceber. É uma frase de um paciente, tá? De uma pessoa, Marie de Renezel. Eu não sei como pronuncia, mas ela diz assim: o sentimento que cada um pode ter da sua dignidade depende também do olhar do outro. É no olhar do outro que eu vejo se ainda inspiro amor, é na maneira como me falam, como cuidam de mim, que sinto se eu ainda faço parte do mundo dos vivos. Como a gente cuida de uma pessoa que está em processo de terminalidade? Como a gente tem dentro de casa, já que é uma troca, né? Vamos, às vezes, colocar a nossa máscara familiar. Então, quem tem um parente, um familiar em casa, doente, ou que já conviveu com... Como ele está dentro de casa? E aqui eu vou chamar a atenção para 2 pontos. Depende do diagnóstico. Quer saber por quê? Quando você recebe um diagnóstico de câncer e que você tem uma metástase e que o seu médico falou: poxa vida, tudo que a gente fez agora não vai dar mais jeito, vamos cuidar da sua qualidade de vida. Quando esse paciente volta para casa, ele é cuidado até de uma forma poética. Todo mundo tem uma certa dó, uma certa compaixão pelo paciente com câncer. Só que cuidado paliativo não é só da oncologia. Eu vou pegar o exemplo do Alzheimer que a gente falou agora há pouco. Também é cuidado paliativo. Como que o senhorzinho com Alzheimer está dentro de casa? Onde que está o quarto dele? Qual é a paciência que a gente tem com ele dentro de casa? A gente cuida com a mesma compaixão, a gente olha para um paciente demenciado com o mesmo carinho que a gente olha para um paciente com câncer em metástase? A gente mata socialmente as pessoas o tempo inteiro. Tanto enquanto profissionais, quanto enquanto cidadãos, quanto enquanto familiares. E no último ano de vida, o que acontece com a pessoa? A maioria permanece internado e 71% das mortes acontecem dentro do hospital. A perda do sentido de vida, ela é mais expressiva no último ano e não há mais perda material tão importante. As pessoas não estão mais tão preocupadas com a ascensão profissional, com o título, com o carro, porque tem a perda da dignidade. E aí vem a dor e a angústia espiritual. Vocês já pararam para pensar como que está a dignidade de uma pessoa que está dentro do quarto, se questionando sobre tudo isso que a gente já falou, do sentido de vida, da angústia, quem ela é, como ela vai ficar, e de repente ela está acamada, e como eu sou enfermeira, eu vou falar um pouquinho dessa parte da atuação da equipe de enfermagem, como que acontece o banho de leito de uma paciente assim, por exemplo. É uma pessoa que, de repente, se guardou a vida inteira, né, não teve relação sexual, não casou, tem vergonha de trocar de roupa na frente dos filhos e netos, e aí alguém da equipe, vai lá, abre a porta do quarto, deixa a pessoa exposta, vira para um lado, passa paninho, vira para o outro, passa paninho. Como que está a dignidade de uma pessoa dessa no seu último ano de vida internada no hospital? E o que eu estou fazendo quando eu chego lá? Eu lembro disso. Outro slide preto. Como está o sentido de vida de quem está morrendo? Tem 2 sofrimentos dentro da busca de sentido de vida. Tem o sofrimento mutável, que é o que eu posso mudar, que ele é desnecessário. É aquele tipo de sofrimento que a gente vê muita futilidade terapêutica acontecendo. Então, eu vou pôr um monte de tubo, um monte de sonda, porque eu vou salvar aquele senhor que está com 85 anos de idade, metastático. Porque eu tenho que dar um jeito. Então, é um sofrimento que eu causo, sim, desnecessário, né, da futilidade. Ele está muito atrelado à dimensão física. Então, uma dor física é um sofrimento que eu posso mudar, é um sofrimento mutável. Atrelado ao modo como o sistema de saúde está organizado, isso é real. Geralmente, ele tem essa cara. O sofrimento que a gente pode mudar, a gente fecha o olho e aperta, como se a gente pedisse desesperadamente para alguém vir e aliviar. Mas tem um sofrimento que a gente não muda.
O sofrimento é imutável. Porque ele é evolutivo na visão de muitas religiões. Necessário. Uma curiosidade, os budistas, eles não aceitam sedação paliativa no processo de terminalidade, porque para o budismo, quanto mais o sofrimento é a purificação da alma. Ele pede esse sofrimento. Ele fala que o sofrimento da doença é o que vai fazer ele ser purificado, é o que vai fazer ele evoluir, ele ascender espiritualmente. Condição inerente do ser humano. Quem é que nunca sofreu? Muitos aqui devem estar sofrendo nesse minuto. Eu não consigo mudar isso, eu não consigo tirar ele de dentro de você. Porque ele está muitas vezes ligado às emoções da pessoa. E não a um uso de uma medicação analgésica para controle da dor física, por exemplo. É um sofrimento que une as pessoas. Se pode dizer que é bonito? É um sofrimento bonito. É quando, naquela frase de Cicely Saunders, ela diz, eu estou aqui com você. É um sofrimento que faz eu caminhar em direção ao outro. E aí eu trago uma frase de Viktor Frankl, que é um psiquiatra, que tem uma história muito bonita de sofrimento. Ele escreveu Campos, ele ficou preso em Campos, ele escreveu livros da experiência de prisão dele na época do nazismo. E para ele o sofrimento é o que dá sentido à vida. Quando nós não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Muitas vezes o problema vai estar lá. Ele não vai sair de lá. O que vai mudar é a minha visão diante do problema, é a minha visão diante do sofrimento, é a minha visão diante daquele momento real que eu preciso viver. E aí depende dessa visão. Aqui eu não sei se dá para ver direito, mas é uma florzinha que está tentando desabrochar no meio do gelo. Não é a gravidade objetiva de uma doença, de uma perda ou de um acontecimento que ocasiona o sofrimento, mas a significação que eu atribuo àquela experiência. De novo, Viktor Frankl, quem tem um porquê na vida enfrenta qualquer como. Então, se eu estou num processo de terminalidade, porque eu recebi um diagnóstico de uma metástase, ou porque um familiar meu recebeu está em fase progressiva de uma demência, está avançando rápido, se essas pessoas tiverem um porquê na vida, eles conseguem passar por aquilo de uma forma característica. Se eu tenho porquê estar vivo, eu vou me esforçar para estar vivo. Se eu tenho porquê querer me manter bem, eu vou ter um motivo para isso. A questão é o significado que eu dou para aquele sofrimento. E aí a mente humana tem um estudo que eu não trouxe, porque eu não consegui depois achar onde eu tinha lido, mas isso é dado de um estudo. O que diferencia a nossa mente humana, funcionamento mesmo, da mente do macaco, do ser evoluído, mamífero, é a capacidade de dar significado e atribuir sentido. É o que nos diferencia. Conseguimos dar significado e sentido. Será que é à toa que a mente humana consegue fazer isso? Ou será que é porque o sofrimento, de repente, do macaco deve ser muito diferente do nosso? Como acontece a busca de sentido e significado em um diagnóstico sem possibilidade de cura? Se a mente humana, do ser humano, com todas as características do humano que temos, consegue atribuir sentido e significado, como que acontece? Aí vem a questão do coping, que já foi trazida também, que é bem bacana, que é um conjunto de estratégias que eu uso, então, para conseguir isso. Essa busca. Como eu vou fazer essa busca? Eu vou usar estratégias cognitivas e comportamentais com o objetivo de manejar, de equilibrar as situações estressantes, que é o enfrentamento que eu vou fazer diante de tudo. E aí tem um estudo de 2012, realizado com pacientes com câncer avançado, que demonstrou que 84% afirmaram confiar em suas crenças religiosas e espirituais para lidar com a doença. 84%, e vejam, não é só religiosas, é espirituais também.
Porque, como sabemos, igual a pizza do cuidado paliativo, que uma fatia é terminalidade, eu vou me atrever a dizer que a pizza também pode ser espiritualidade e uma fatia é religião. Quando esse enfrentamento é positivo, o que ele pode gerar? O estudo de 2015, que acompanhou 251 pacientes com câncer avançado durante 1 ano. Os pacientes que expressaram os seus sentimentos, que elaboraram com outras pessoas, que conversaram a respeito da sua espiritualidade, tiveram menos dor, no caso a dor física, então redução de medicamento, menor ansiedade, maior aceitação da doença e do processo de morte e nova identidade espiritual. O que essa nova identidade espiritual pode ser vista aqui? Aquele momento de frente com o espelho, quando as máscaras caem e eu estou num momento de câncer avançado, de repente eu me reconstruo, eu me refaço. Eu vejo coisas que eu nem sabia que eu gostava e sentia. Mas ela também pode ser negativa. O enfrentamento religioso e espiritual ele pode ser negativo. Um estudo de 2014 que acompanhou 603 pacientes, também com câncer avançado. Eu quis pegar câncer avançado e avançado, que é para não ter viés de grupo de estudo. Mas esses daqui tinham uma expectativa de vida menor ou igual a 6 meses. O coping religioso negativo deles foi associado à angústia espiritual e ideação suicida. Então, falar que isso não tem nada a ver com o meu papel, com a minha atuação, é a mesma coisa que falar que, então, eu sei que eles têm ideação suicida, mas eu não vou fazer nada porque não é a minha área mesmo. E aí o paciente apresenta traços de ideação suicida, né, indicativos, mas como ele está falando de religião e eu sou budista e ele é evangélico, eu não vou tocar no assunto. Tudo bem, se você não gosta de religião, tem 7 fatias de pizza para você experimentar. Comece a olhar os outros. O que não dá para fazer é falar que cuida com qualidade, que é um excelente profissional, que é um exímio dentro da sua área, se você não consegue olhar para o todo da pessoa que você cuida. Então, algumas sugestões de cuidado espiritual dentro do processo de morte. Primeira coisa, respeito incondicional, livre de julgamento. Com 2 coisas. Diversidade cultural e religiosa. E aí aqui eu vou trazer de novo um pontinho para pensar. Como que o ateu vivencia a sua espiritualidade? Eu acho muito complicado a gente falar tanto da questão de religião e de fé e atribuir isso só a um Deus, atribuir isso só à pessoa que vai à igreja. É como se eu estivesse falando, agora é uma opinião pessoal, tá? É como se eu estivesse falando que quem não acredita não merece receber essa atenção, então. A gente geralmente olha com desdém, né? E fala, aquele lá é ateu, ó. Né? Ele não acredita. De novo, você vai cuidar só de quem é igual a você? Ou de quem tem as mesmas coisas que você concorda? Até porque quando a gente está num processo de morte, a gente tem uma reconstrução da identidade espiritual. E se nessa reconstrução ele encontrar outros pontos que não apenas a religião? E tempo. Respeito incondicional ao tempo do outro. O tempo é o mesmo para quem tem muito tempo a viver? De novo, exercício. Faz de conta que vocês estão lá esperando dentro do quarto, com uma dor física enorme. E aí você já está esperando, contando os minutos, porque você está com dor e você precisa que alivie a sua dor. Ninguém vai conversar sobre a espiritualidade ou a identidade espiritual com dor física. E aí você fica com pressa de ter alívio dessa dor. O seu tempo é o mesmo tempo dessa pessoa que está lá deitada, esperando o dia inteiro. Ou esperando um resultado de um exame, angustiada. E aí, às vezes, a gente menospreza o tempo do outro. Como que é o tempo de uma pessoa que está ressignificando toda a sua vida e buscando sentido e significado. Paciente em processo de terminalidade, em cuidado paliativo e em fase de terminalidade, não é bacana a gente usar aquela frase, amanhã eu passo aqui e vejo isso, porque amanhã para ele pode não ter mais. Aquela frase, deixe para amanhã, como que é? Deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não funciona aqui. Tá.
Outra coisa, conheça as diferentes formas de comunicação. Outro ponto de pensamento. Há espiritualidade em pacientes que não se comunicam verbalmente? Ah. Só que como a gente cuida? Geralmente, espiritualmente. Conversando, refletindo sobre a vida, refletindo sobre quem você é. E quando a pessoa não conversa, ela perdeu o direito de ter o cuidado espiritual, porque uma das formas de comunicação dela não está mais eficaz? De novo, eu vou separar as fatias de quem eu vou cuidar? Do mesmo jeito que eu posso colocar de lado o cuidado do ateu, eu vou colocar... Então, só vou cuidar espiritualmente de quem conversa, porque quem não conversa não tem dimensão espiritual. Imagina que a pessoa, além de não conversar verbalmente, ela mantém todo o funcionamento normal. Imagina o nível de angústia de uma pessoa que está pensando sobre tudo o que estaríamos pensando e ainda sem poder falar. E aí o que a gente pode fazer? A gente tem algumas estratégias também. Considere a autonomia da pessoa, a biografia dela. Lembra que a gente falou que o que termina? Se éramos um aglomerado de células, o que está terminando? Quem foi essa pessoa? Tente descobrir. Como foi a sua história de vida? Do que ela gostava e do que ela não gostava? O que os familiares, e geralmente o cuidador principal, que nem sempre é o familiar, vai poder te trazer informações valiosíssimas sobre essa pessoa. Quais eram os seus objetos preferidos? Então, como que eu consigo cuidar espiritualmente de quem não conversa, de quem está em coma? Converse com as pessoas em volta e tente descobrir quem era essa pessoa. E é muito importante isso que eu vou falar agora, descobrir do que ela gostava e do que ela não gostava. Eu fiz um acompanhamento de um paciente em São Paulo que me enriqueceu muito, porque ele se enquadrava nisso, e até então, quando a gente começa a estudar muito o assunto, a gente começa a se sentir dona dele, né? E aí, na minha ignorância, na minha vaidade, depois de uns 5, 6 anos pesquisando espiritualidade, eu já achava que eu já sabia bastante coisa, até que eu fiquei de frente com o primeiro paciente que não se comunicava verbalmente, aí eu vi que eu não sabia nada. Porque eu falei, bom, tudo que eu estudei até agora, eu não vou conseguir fazer nada, porque ele não conversa. E aí, pronto. E aí, eu trabalhando em equipe multiprofissional, cuidado paliativo à equipe multiprofissional sempre. A terapeuta ocupacional situava esse paciente o dia da semana de acordo com os cheiros. Então, ela chegava do lado dele e dava um cheiro. Hoje é segunda-feira, e esse é o cheiro de camomila. Na terça-feira, hoje é terça-feira, esse é o cheiro de alecrim. Quarta-feira, para situar a pessoa no tempo, no espaço. Ela está viva, não vamos matar socialmente, tá? Então, o olfato ligava ele diretamente no dia da semana, para ele não estar perdido. E aí, era uma ideia que ela tinha, né, de continuar desenvolvendo esse trabalho, mas, na verdade, o que eu ia falar não era nem isso, é porque eu achava o trabalho dela incrível. É do que ele gostava e do que ele não gostava, ela colocava música para ele escutar, sempre. E tinha até uma ideia, um projeto de... Ele amava a mulher dele, né, de fazer com que ela falasse coisas para ele, colocar para ele ouvir. E aí a gente descobriu, depois de um tempo, que ele é de Santos. E ela colocava para ele escutar... Ai, caramba. Roberto Carlos. O senhor gosta de Roberto Carlos, né? Fazia todo sentido. E aí até que teve uma parente que virou e falou assim, nossa, ele odiava Roberto Carlos. Na verdade, ele gostava de Charlie Brown Jr., porque aqui é Santos. E eles vieram de Santos. E aí a gente nunca ia imaginar que aquele senhorzinho que estava ali gostava de Charlie Brown, e a gente fazia ele escutar Roberto Carlos, porque no nosso conceito, Roberto Carlos fazia muito sentido para ele. De novo, quem que é o ator principal? Mesmo que ele não converse, que ele não se comunica, descubra quem que você está cuidando. É muito importante esse estudo de 2001. É um dos estudos assim, de Herman que eu levo muito quando eu vou pensar sobre. Conheça as necessidades espirituais dentro da terminalidade. Foi um estudo feito por uma enfermeira e ela elencou as principais necessidades espirituais perguntando para os próprios pacientes o que para eles era importante.
no momento de terminalidade. Primeira necessidade deles, na fatia da pizza mais saborosa, religião. Na visão deles. Primeira necessidade era que conversassem sobre a religião com eles. Que não menosprezassem, que não julgassem, que não fossem colocadas de lado. Companheirismo. Ter pessoas em volta. Não isolar. Envolvimento e participação em decisões e escolhas sobre a sua vida. Mesmo quando a gente não está morrendo, a gente não gosta que as pessoas decidam sobre a nossa vida, né? Imagina num momento onde a nossa autonomia está bem debilitada, onde a gente está mais se reidentificando, questionando se alguém ainda vai lá e decide pela gente. Finalizar tarefas. Né? Uma estratégia que eu gosto muito, que eu vejo resultados muito bonitos, é criar espaços de finalizar tarefa para a pessoa. Tem alguém que ela gostaria de perdoar? Essa perguntinha, ela funciona bastante. Integração com a natureza, eu queria ter destacado isso daqui com piscantes, luz. O Igor vai me ensinar ainda a fazer esses negócios no PowerPoint, mas isso é a principal forma de cuidado espiritual para os ateus. Integração com a natureza. Porque eles se sentem perto de uma força superior. Eles não acreditam numa figura de Deus, mas eles sabem, eles sentem que existe algo dentro do universo. Alma ou não, eles não rotulam. Mas estar perto da natureza para eles, e de criança, o que eu achei um barato quando eu descobri isso, fazem eles se sentir melhores, elevados. Então, favoreça um ambiente de natureza. Inclusive, já tem um monte de estudo que fala dos benefícios imunológicos de estar perto de natureza. E perspectivas positivas ao viver o presente. Opa! Essas perspectivas positivas ao viver o presente é uma das necessidades que os pacientes eles relatavam assim. Eu gostaria que quem viesse cuidar de mim não fizesse face azeda. De novo, olha como a gente está cuidando. Ele só pediu para a gente não estar de cara fechada. Vejam, eles não pediram para a gente entrar sorrindo, de super bom humor, contando piada e achando que a vida é ótima. Eles só pediram para a gente não fazer face azeda. E aqui, acima de tudo, paliativista não é a pessoa que faz as gambiarras. Sabe aquela história? Eu coloquei esse adesivo aqui nesse copo como um paliativo, estava pingando. Geralmente, cuidado paliativo é visto assim, né? Tipo, gambiarra. Ou então, é o que não está dando muito certo. Eu fiz um paliativo lá mesmo. E, na verdade, proporcionar qualidade de vida, aliviar o sofrimento dentro da terminalidade, não é bem uma gambiarra. Então, precisa ter muito conhecimento. Precisa ter muita técnica, aprimoramento. Paliativista também é outra visão que as pessoas têm. Tipo, sabe de tudo e não sabe de nada, estuda tudo e não estuda nada. É uma especialidade. Né? Igual tem... Tipo assim, eu faço cuidado paliativo. Você pode trabalhar com a filosofia dos cuidados paliativos, com a ideologia. Mas você faz cuidado paliativo em equipe de cuidado paliativo. Você considera a pessoa quando você tem uma formação preparada para isso. Mas o que eu queria dizer é que, acima de tudo, para a dor física, você precisa, às vezes, dar medicação. Tem a questão da opiofobia, né? Não vou usar opioides, morfina vai viciar, eu quero ter a minha dor controlada, confortada, eu tenho que aliviar o sofrimento. E o sofrimento físico, muitas vezes, ele é muito intenso. Mas a dor da alma é muito mais difícil. E para a dor da alma, o maior remédio é o amor. Opa! Eu costumo falar que o cuidado físico é o mais fácil. Me julguem, podem falar, mas cuidado físico, você pega um exame laboratorial, você vê. Você tira uma história clínica, coloca dados ali, você comprova. Você faz uma cirurgia, você expõe o campo, você está vendo. O cuidado da alma não tem raio-x que mostra o tanto da sua dor.
Não vai ter uma escala de medição numérica para a angústia que eu estou vivendo da minha vida. E aí eu vou falando, então, pode deixar aí. E aí, para aliviar a dor da alma, para mim não tem sentimento maior, estratégia maior, remédio maior do que o amor. Faça aquilo que você ama, ame aquilo que você faz. Opa. E aí aqui tem um negócio que eu acho bem legal. Acima de tudo, junte os dois. Alivia a dor física, mas quando você aliviar a dor da alma, vai virar um cuidado integral, a morfina. Eu acho muito bacana esse slide. Muitas vezes a gente está tão preocupado com a tecnologia que eu sou grata, sim. Se eu tiver, de repente, um problema de saúde, alguma coisa... Eu vou pegar muito da minha experiência, tá, gente? Mas se eu tiver um diagnóstico de câncer, igual eu falei, que a gente não sabe se vai ter amanhã ou não, eu não sei. Eu vou querer a melhor tecnologia. Eu trabalhei em unidade de radioterapia por 4 anos. Super tecnológica. Aparelho de acelerador nuclear, sabe? E eu sou grata à tecnologia existir. Mas... às vezes é muito importante a gente inverter um pouquinho. Geralmente é high-tech, low-touch. Às vezes a gente precisa de low-tech e high-touch. Menos tecnologia, mais toque. Menos preocupação com o ambiente tecnocientífico, que gera muita crise de humanismo, e mais humanidade, e mais olhar para o ser humano como humano. E não esquecer que a gente também é humano. E aí, para encerrar, em todo esse... Opa! No processo de terminalidade, a vida e a morte, elas andam juntas. É muito ruim falar sobre morte porque a gente olha para a nossa. Ou porque a gente olha para a morte de alguém que a gente gosta muito. Mas eu não preciso ser dotada de nenhum dom especial, não preciso ser nada para saber que todo mundo vai morrer. Essa é uma frase que a gente escuta e fala, tá bom, mas e como vai ser o momento da minha morte, que é o que me preocupa? É se eu vou ser esquecida, que me preocupa. É se vai doer. Nossa, eu já escutei muito essa pergunta. Dói morrer? Olha, depende. Não, eu quero saber o momento, a hora. Dói. Eles querem saber se dói. Quando a gente vai falar da questão da religião, isso também influencia muito. Mas a gente sabe que vida e morte estão de mão dadas. Elas fazem parte da mesma caixa de pizza. Mas, de novo, o centro do cuidado espiritual, com o centro do cuidado espiritual com muito cuidado. De novo, eu queria falar do amor. Não numa visão romântica, mas numa visão de essência mesmo. Amor pela pessoa que a gente cuida, amor em reconhecer no outro um ser humano, amor em não julgar, amor em compreender o tempo, amor em proporcionar dignidade. Porque quando a gente faz tudo isso, se a espiritualidade é uma troca contínua, se a gente se lança em relação ao mundo do outro e o outro volta para o nosso mundo, se somos em relação o tempo inteiro, me dá uma certa paz saber que se eu dou o amor, eu recebo amor. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E aí eu coloco sempre essa foto dos girassóis, porque, apesar do cuidado paliativo, tem gente que achar que é morte, que é triste e tudo mais, tem sim esse lado. Mas um dos símbolos dos cuidados paliativos é o girassol, porque a gente está sempre virado para o sol, que é a vida, sem desconsiderar a morte como um processo disso tudo. Obrigada. Muito obrigado, Dani.
Agora, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Nós temos tempo aí para uma pergunta. Alguém? Ali atrás. Vamos lá. Obrigado. Primeiramente, parabéns, Daniele, pela apresentação. Meu nome é Arthur, sou enfermeiro também, residente aqui em Oncologia, e eu trabalho com essa questão da morte e o processo morrer. Minha iniciação científica foi voltada para isso. E eu gostaria de saber da sua vivência, né? Qual a percepção do profissional de enfermagem, dentro dos contextos aí que você já passou, sobre esse processo, da morte e o processo de morrer? Funcionando? Você quer saber a concepção? A percepção da equipe de enfermagem. Esse é melhor, né? Prefiro também. Eu acho que é uma concepção em formação ainda. Porque não só na área de enfermagem, mas apesar de a gente estar ali no campo de frente, né, o tempo todo, ainda é muito tabu ainda a morte. É muito difícil ainda ter essa concepção. A minha experiência é que, geralmente, a equipe de enfermagem se afasta quando vê um paciente morrendo. Eu lembro a minha primeira experiência de morte foi na faculdade, no meu último ano de faculdade, com uma criança de 2 anos. E aí, a hora que a gente foi procurar algum profissional da enfermagem no corredor, não tinha. Todo mundo correu para a sala de café, se escondeu dentro do banheiro, porque é muito difícil. 2 anos de idade é muito difícil. Então, eu acho que a concepção de morte, ela ainda está muito envolvida no que ela significa, no que ela representa socialmente, culturalmente hoje. Então, o que representa, como a gente é formado, como a gente discute isso. E tem outro ponto, de que apesar da gente, às vezes, até mesmo dentro da equipe de enfermagem, e contra o paradigma materialista, de falar, tem que acabar mesmo, porque ele é reducionista, quando vai falar de morte, a gente quer ser muito materialista. Aí a gente, na verdade, olha ela como um óbito, dificilmente a gente vai conversar sobre a biografia da pessoa. Então, eu acho que está muito relacionado ainda ao conceito, ao jeito que a equipe de enfermagem e outros profissionais veem sobre... Você já parou para olhar a sua própria morte? E a sua vaidade enquanto profissional, que veste o jaleco como capa de super-herói, de não poder deixar morrer? Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Acabou, né? É isso mesmo. Obrigado, Daniele. Uma salva de palmas. Bom, nós estamos chegando ao fim do 3º Simpósio de Saúde e Espiritualidade. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês.